Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só quem está alegre com o Espírito Santo, dê um glória a Deus. Quantos aqui amam o Espírito Santo? E ele habita em você. E ele está trabalhando nesta manhã no nosso meio. Enquanto nós adoramos, ele está fazendo maravilhas e cuidando de nós e dos nossos. Amém? Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de chegarmos até aqui, nesta igreja linda. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Israel, pastora Iracema. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nos sentimos felizes e abraçados por todos. Quero louvar a Deus pela vida de toda a liderança dessa igreja, pastores e toda a comitiva que faz parte desse ministério aqui e de todos os irmãos que se fazem presentes também nessa manhã. Amém? Quero louvar a Deus também, não posso deixar de falar do meu pastor, que eu amo muito, o pastor Aldson Silva. É um grande amigo de longas datas que nos enviou há quase 7 anos atrás, ali para Escócia. E eu quero nesse momento louvar a Deus pela vida dele e pela vida da sua esposa, a pastora Milka, também, que são amigos queridos, que ali fora do Brasil também estão agarrados e ficados na obra do Senhor. Ali também está a minha digníssima esposa, a minha morena, pastora Aldenice, que está juntamente comigo. Eu quero louvar a Deus também pela vida dela, que tem sido um braço forte também, juntamente conosco, na obra do Senhor. Meus irmãos, se nós formos aqui contar, os testemunhos são muitos, de tudo que Deus fez durante 17 anos que saímos do Brasil. Fazia 17 anos que eu estava fora, ficamos 10 anos ali na Irlanda, fazendo a obra do Senhor. Não fomos para a Irlanda há 17 anos atrás passear ou atrás do euro, não. Nós fomos para a Irlanda amando do Senhor, atendendo o chamado de Deus. Ficamos ali por 10 anos e aprove a Deus nos levar para a Escócia, aonde chegamos ali e só tinha somente 6 irmãos nos aguardando, e ali começamos o trabalho debaixo de oração constante. Fizemos ali a base da igreja. A base da igreja, ela começa na oração. Sem oração, não tem como a igreja andar. Ali construímos um altar de adoração dentro daquela cidade, em um pequeno apartamento com 2 quartinhos pequenos. Eu, minha esposa e o nosso filho Samuel. Glória a Deus. Em seguida, queridos amados irmãos, começou a época da pandemia, aonde nós fazíamos os cultos somente com o celularzinho, e a gente conversava com os irmãos ali, ministrava a palavra e pegava e tocava os louvores com um violãozinho simples. E ali nós fomos dando continuidade com perseverança, e o Senhor foi abençoando. A pandemia acabou, nós passamos para uma casa. Quando nós fomos observando que a casa já não pegava mais, nós corremos tudo isso debaixo de oração, e nós ali
começamos, alugamos um local maior e ali fomos dando continuidade no trabalho do Senhor. Hoje estamos com um bom número de irmãos e a igreja do Senhor e o trabalho do Senhor naquele lugar continua e está crescendo, e Deus está abrilhantando a cada dia mais a vida daqueles que se rendem a Ele ali naquele lugar. Muitos irmãos nossos, brasileiros ali na cidade de Glasgow, na Escócia, estão desgarrados, afastados. Quando chegamos lá, encontramos muitos irmãos que estavam sem igreja, estavam sem pastor, e nós fomos acolhendo e estamos acolhendo até hoje, procurando e achando os irmãos e trazendo-os de volta para a casa do Senhor. E assim Deus vem abençoando aquele trabalho naquele lugar. Mas para tudo isso, meus irmãos, há uma necessidade da minha parte, da sua parte, aleluia, uma entrega que precisa ser feita da minha parte e da nossa parte. Nós fomos chamados por Deus lá do Amazonas. Nós somos do Amazonas, já fazíamos trabalho missionários ali. Eu tocava numa banda muito conhecida no Amazonas, e ali nós viajávamos o Amazonas todo, são 62 municípios, a gente andava ali como a igreja, como a banda missionária, não cobrávamos nada, muitas das vezes nós pagávamos as passagens para nós irmos até as cidades fazer o trabalho missionário. Então, durante essas viagens, o Senhor falou muitas das vezes, até que chegou o ponto onde o meu pastor disse: meu filho, arrume suas malas e vá embora, porque eu não aguento mais ver Deus falar com você. Então arrumamos as malas e viemos, e Deus tem honrado as nossas vidas. Ou seja, eu tinha um bom empreendimento, eu tinha uma loja boa de cama, mesa e banho, eu tinha uma casa boa, eu me desfiz de tudo que eu tinha. Eu vendi minha casa, eu me desfiz de todos os meus bens que eu tinha, transformei tudo em euro e fui para a Irlanda atender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, aleluia. E se você faz a vontade de Deus, tenha certeza que Deus cuidará de tudo na sua vida. Nesse início aqui de mensagem, eu quero dizer para você: Deus te chamou, e se Ele te chamou, não se preocupe, obedeça a voz do Senhor, faça como eu me desfiz de tudo. Muitas das vezes, queridos e amados irmãos, nós nos apegamos com os nossos bens, nos apegamos com os nossos bens. Eu confesso para a igreja que eu me desfiz de tudo, porque eu entendi a vontade de Deus para a minha vida, para a vida da minha família. Os nossos filhos, todos eles estão casados, todos eles estão na missão com nós. Temos 5 netos lindos, um é escocês, o meu filho Samuel é casado com uma escocesa. Deus nos abrilhantou com aquele presente escocês, irmãos, a coisa mais linda, dos olhos azuis, lourinho. Irmãos, eu sou grato a Deus pelo que Ele fez, mas para isso, irmãos, eu precisei fazer uma coisa: eu precisei obedecer. Nós só conquistamos algo com Deus quando nós obedecemos à vontade de Deus. E eu quero deixar uma interrogação na sua mente nesta manhã: você está fazendo a vontade de Deus? Deixe essa interrogação na sua mente nessa manhã. Glória a Jesus. Cadê aquela banda linda, aqueles músicos aqui que tocam tão bem? Vocês podem nos ajudar aqui? Vocês podem me ajudar aqui? Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor aqui. É um louvor que vocês já cantaram aqui hoje. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de sentir essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus no meio dos louvores. Glória a Jesus. Aleluia. Quem está cansado aqui, levante a mão.
Agora, quem vem celebrar o Senhor nesta manhã, glorifique a Deus. Isso, aleluia. Como é bom nós glorificarmos ao Senhor. Entenda que o Espírito Santo de Deus, enquanto eu for ministrando, Ele vai curar. Amém? O Senhor vai curar vidas aqui nessa manhã. Aleluia. O único que é digno de receber é o mesmo tom que vocês cantaram. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu sei que todo mundo aqui não está cansado e nem está com sono, né? Glória a Jesus. Eu quero que toda a igreja adore. Tem adorador aqui? Levante a mão, só quem é adorador. Deus está procurando nessa manhã. O Senhor está procurando quem? O maior caçador, o maior procurador de adoradores na terra, se chama Jesus Cristo. E Ele está procurando nessa manhã o único, aleluia, de receber, aleluia, honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas leal. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber. Para mandar e araias vai, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas leal. A Ele ministramos o louvor. Todos juntos, oremos a Ti, ó Rei Jesus. Oremos a Ti, ó Rei Jesus. Adoremos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Oremos, seja curado em nome de Jesus Cristo. Receba a cura em nome de Jesus. Vem, meu amigo, Espírito de Deus. Vem, meu amigo Espírito Santo, meu amigo
Consagramos todo nosso ser aqui. Consagramos todo nosso aqui. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Foi pra isso que você veio aqui para adorar o Rei. Adore o Rei, adore o Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Onde flui o amor pra te adorar, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Aleluias, aleluias. Podemos assentar aplaudindo o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero louvar a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, queridos. Banda maravilhosa, músicos abençoados. Tudo certinho, tudo bonitinho. Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua espada aí, a sua Bíblia, em João capítulo de número 4. João capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Tem adorador nessa manhã aqui? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Jesus está procurando adoradores. João capítulo de número 4, versículo 23 e 24 somente. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glórias ao nosso Salvador. Meus irmãos, eu quero nesta manhã que você entenda, aqui eu posso dizer que eu não tenho dúvida de aqui tem muitos irmãos, eu posso dizer toda a igreja que é conhecedora da palavra de Deus, estudados, formados em teologia, mestre, PhD e tudo mais, amém? Mas existe algo da parte de Deus que nós, como cristãos, jamais podemos perder. O quê? A presença do Espírito Santo de Deus. A pior coisa na vida do crente é ele sentir o vazio de Deus. A pior coisa na vida da igreja é sentir o vazio de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, podemos lembrar de um homem que, embora falhou, mas ele é e sempre será lembrado como o maior adorador da Bíblia Sagrada. Eu falo de Davi, que embora teve os seus momentos de queda, mas quando nós olhamos para a vida de Davi, no Salmo de número 51, nós vemos um homem totalmente rendido a Deus, totalmente disposto, nos dando um exemplo total de um grande adorador. Um homem que, quando a presença de Deus estava voltando para Jerusalém, quando a arca estava voltando, ele se alegrou tanto a ponto de rasgar as suas vestes. Eu falo de Davi, do nosso irmão Davi. Ele nos dá um exemplo de um grande adorador. E esse exemplo, ele serve para nós. Nós estamos falando hoje e vamos falar um pouco acerca da adoração, que jamais nós podemos perder a essência da adoração de um verdadeiro adorador. Olhamos para as igrejas hoje, em alguns lugares, não é o caso dessa igreja, eu senti uma glória tão grande, uma presença tão grande nos louvores aqui, irmãos. Tão grande a presença de Deus nesse lugar. Que coisa maravilhosa. Mas nós não podemos, amados, esquecer que nós carregamos dentro de nós a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se porventura no nosso meio tem algum irmão aí que nunca mais falou em línguas estranhas, que nunca mais, quem sabe, consagrou a vida, que nunca mais leu a palavra, que nunca mais tirou tempos de orações, tempo de consagração, tempo de oração, tempo de leitura da palavra. E é uma das coisas que nós jamais podemos deixar de fazer como crente. Eu não sei se você sabe, mas eu posso, nesse momento aqui, falar para você, mas eu acredito que você sabe, que sem a leitura da Bíblia, sem a leitura da palavra, todo dia, sem a consagração durante a semana, sem o jejum durante a semana, o crente ele vai decaindo e ele vai morrendo. Irmãos, lá na Escócia, lá na Irlanda, nós falávamos muito acerca
dessa situação. E quando nós observamos, muitas igrejas por aí estão vivendo em decadência espiritual, onde você entra e você sente o vazio de Deus dentro de algumas igrejas. Sabe por quê? Porque abandonaram a adoração verdadeira, deixaram de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Como que adora o Senhor em espírito e em verdade? Você adora o Senhor em espírito e em verdade com o seu espírito, através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Com a presença do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, você adora com o seu espírito, com letra minúscula, mas o Espírito Santo com letra maiúscula que está dentro de você, faz você adorar com o seu espírito e em verdade. Então daí sai de dentro de você uma verdadeira adoração ao Senhor. Uma adoração que não vem da boca para fora, mas uma adoração que vem de dentro, que vem da alma, que vem fluindo de dentro, através do Espírito de Deus que está dentro de nós. Quantos têm o Espírito Santo, glorifique o nome do Senhor. Procurando adoradores. Procurando adoradores. Jesus Cristo nunca deixou de procurar almas. O maior projeto de Deus, o maior projeto do Pai, através do Filho na terra, é salvar almas. Podemos dizer que tudo se resume na cruz, no sacrifício de Cristo pela humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo foi para a cruz e nos deu o álibi, nos deu uma porta aberta. Que porta é essa? Uma porta de salvação. E Ele continua com essa porta aberta para as nossas vidas. Ele continua caçando, procurando almas. Ele continua caçando adoradores. Nessa manhã Ele está caçando a tua vida, meu irmão. Quem sabe nunca mais você adorou como você adorava. Jesus Cristo nessa manhã Ele te chama novamente. Quem sabe você abandonou aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Pastor, deixou eu ficar à vontade, então eu vou deixar o Espírito de Deus conduzir aquilo que Ele colocou no meu coração. Quem sabe porventura hoje, nesse dia, nessa data, tem alguns no nosso meio, quem sabe, que já não está mais orando, que já não está mais consagrando, que já não está mais lendo a palavra. Sem a Bíblia, sem a palavra, o crente não tem vida, porque a palavra de Deus é vida, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é vida, e sem a palavra o crente morre. Sem a consagração, o crente não tem poder para fazer nada. Sem a palavra, o crente não tem poder para fazer nada. Aleluia! Deus nos deu a palavra de graça. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Aleluia! Deus nessa manhã, Ele quer mudar algo que quem sabe está estagnado na sua vida. Quando nós olhamos para esse texto de João, nós encontramos aqui Jesus falando com a mulher samaritana. Aquela mulher que todos nós que estamos aqui, que lemos a palavra, conhecemos bem essa história. Aquela mulher mesmo que já tinha tido 5 maridos e aquele que ela estava também não era dela. Na verdade, aquele dia ali, Jesus Cristo estava indo para transformar a vida daquela mulher. Hoje, nesse dia, quem sabe tem alguém aqui dentro dessa igreja que precisa de um toque do Espírito Santo de Deus.
que precisa de uma mudança total e radical nessa manhã. Eu não sei, meus irmãos, como que está hoje, nesse dia, a situação da igreja, mas Jesus sabe, porque o homem, ele só olha a aparência, o homem só olha o exterior, mas o Senhor, ele sabe todas as coisas. O Senhor, ele conhece o nosso íntimo. Veja bem que eu falei de Davi. Davi, no seu pecado, na agonia, ele correu desesperado para os pés do Senhor. Sabe o que Davi não queria perder? Davi não queria perder a presença do Senhor. Davi não queria perder a presença do Espírito Santo. Então Davi, ele se recorre, ele se humilha a Deus diante do Pai, e ele faz o concerto diante do Senhor. Quem sabe hoje, nessa data, tem algum irmão, alguma irmã que precisa hoje, nesse dia, fazer um concerto com Deus. Veja bem, nós bem sabemos que Jesus Cristo, ele está às portas. Jesus Cristo está às portas, meu irmão. E quem sabe hoje tem alguém aqui que está até afastado, que faz coisas por fora, porque aqui dentro nós somos uma pessoa e lá fora nós somos outra pessoa. Então, queridos, hoje é um dia que Deus está nos chamando de volta para a adoração verdadeira. Que adoração é essa? A adoração em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com a nossa salvação, com a nossa vida. A maioria, muitas igrejas estão vivendo uma decadência espiritual, vivendo em desobediência, vivendo de forma terrível, pecaminosa, aonde já não tem mais o temor. Muitos perderam o temor, e o cristão, quando ele perde o temor, ele perde a essência, ele perde a presença, ele perde todo o controle. Nós podemos entender isso muito bem, que Jesus Cristo, ele está sempre às portas, de braços abertos, para receber as nossas vidas, assim como ele recebeu a oração de Davi, quando se prostrou na presença dele em humilhação. Eu não sei se você está entendendo o que é que o Espírito Santo está falando e está querendo dizer para você, que quem sabe hoje é necessário você fazer uma nova aliança com Jesus. Quem sabe você não está entendendo, mas eu quero esclarecer para você que está aqui hoje, nessa manhã. Jesus Cristo está dando mais uma oportunidade. Quem sabe você pisou na bola alguns dias atrás, algum mês atrás, há um ano atrás, e Jesus Cristo hoje, ele está nos chamando para a adoração, para o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus disse: o Pai procura a tais que assim o adorem. E quando eu digo isso, eu posso dizer que Jesus Cristo está afirmando para nós, nesta manhã, que Ele está procurando a minha vida, a sua vida, toda hora, todo dia. Aonde eu devo adorar? Eu preciso adorar. Aonde você deve adorar? Você deve adorar aonde você estiver. Jesus Cristo, Ele não escolhe lugar para mim e para você adorá-lo.
Eu posso adorar dirigindo, eu posso adorar na pia, lavando louça, eu posso adorar dentro da igreja. O verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus para todo sempre. Aleluia. Deus está procurando adoradores de verdade, irmãos. Dentro da igreja existe o joio e existe o trigo. Existe o crente que está cheio do Espírito Santo, o crente que adora o Senhor em espírito e em verdade, e também tem o crente que adora falsamente. Isso é verdade, irmão, e nós sabemos muito bem disso. Mas Jesus, ele quer que, se você não está bem, se você não se sente bem, se eu fizer uma pergunta hoje, agora, você responde para você mesmo, hoje, se Jesus voltar agora, você está apto para entrar no céu? Você está apto para entrar no céu? Se Jesus voltar agora, você está apto para entrar no céu? Amém? Se Jesus voltar agora, você vai subir com Jesus? Se o Senhor voltar agora, louvado seja Deus. Veja bem que a mulher samaritana, ela estava preocupada com o lugar aonde devia adorar. Mas Jesus, ele não estava preocupado com isso. Porque Jesus falou que adorava em Jerusalém, mas ele não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com a vida daquela mulher. Jesus estava preocupado com o coração dela. Jesus não quer saber do meu exterior, do teu exterior. Aonde eu devo adorar? Eu devo adorar em qualquer lugar. Jesus está preocupado com a tua salvação. É com a tua vida. É com a nossa vida. É com a nossa salvação, meu irmão. E nós precisamos ir direto ao ponto. Nós não podemos rodear. Jesus está às portas da igreja. E muitos irmãos estão desapercebidos. Muitos irmãos não estão entendendo. O ano passa ano. E Jesus não volta. E aí há uma preocupação. Há uma preocupação da liderança. Há uma preocupação dos pastores com a igreja. Porque o pastor é aquele que guia a igreja para o céu. E há uma preocupação da parte de uma liderança pastoral. Tem tantas coisas, tantas tarefas dentro de uma igreja. Mas e aí, como que está a igreja? A igreja está preparada realmente como verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, está preparada realmente para subir para o arrebatamento da igreja? A adoração ao Senhor, o verdadeiro adorador, ele adora em qualquer circunstância. O verdadeiro adorador, ele não liga para as intempéries da vida, ele não liga para as provações, ele adora no meio da provação, ele adora no meio da agonia. Olha para Paulo. Paulo adorava a Deus em qualquer lugar, nos naufrágios, nos açoites, na prisão. Temos o exemplo de Paulo, que dentro da prisão, ali dentro da prisão, juntamente com Silas, eles nos dão exemplo de adoradores que adoraram o Senhor, que adoravam o Senhor em espírito e em verdade. Eles estavam presos e algemados de uma forma cruel, sendo açoitados, humilhados. Mas o que esses homens fazem dentro de uma prisão? Eles adoram o Senhor. Eles começam a louvar o Senhor. Meus irmãos, não importa como você está hoje, o importante é que você chegue no final da carreira aprovado por Cristo. O importante é que você termine a sua carreira aqui na terra aprovado por Jesus Cristo como um bom soldado. Assim como Paulo terminou a carreira como bom soldado de Cristo Jesus. O foco de Jesus naquele dia
era salvar aquela mulher samaritana que após se tornou uma pregadora do Evangelho, levando o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, tem tantas coisas que podemos falar nesse dia, nessa manhã, já quase nesse início de tarde. A igreja precisa estar acordada como verdadeiros adoradores nesses últimos dias. Se Deus ainda procura, e se a palavra está dizendo que Ele procura verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade, essa palavra é para a igreja, essa palavra é para nós, essa palavra é para você, que quem sabe não tem feito mais a vontade do Pai. Eu quero dizer para você, que nós trabalhamos com vidas ali fora, trabalhamos com almas, e não é fácil, é árduo, é dolorido, mas entendemos que não podemos deixar de cumprir aquilo que foi colocado em nossas mãos. Eu quero dizer para você aí, que está parado, que não está cooperando, que não está fazendo nada para o reino de Deus. Jesus está te chamando hoje para você se mover e fazer algo. Sempre vai ter algo no meio da igreja, dentro ou fora, para eu e você fazer em prol de uma alma. Jesus, tudo que Jesus queria naquele dia era salvar a vida daquela samaritana. Tudo que Jesus quer hoje é fazer uma transformação na sua vida, porque mudança eu posso escolher, mudança eu escolho, mas transformação só Jesus pode transformar uma vida. E quem sabe hoje dentro dessa igreja tem pessoas que precisam ser realmente transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu muito me alegro, meus irmãos, porque o Senhor, Ele tem nos dado a graça e a coragem. Aleluia. Mas para isso, eu decido, você decide. A nossa vida, meus irmãos, ela é feita de escolha. A nossa vida é feita de escolha. Então, no futuro, você vai ser aquilo que você escolheu ser. Então, cuidado com as escolhas. Faça uma escolha boa hoje. Faça uma escolha boa hoje. Eu escolhi atender à vontade de Deus e não me arrependo, porque em nenhum momento, no meio das tempestades, no meio das lutas, eu sempre me recolhi a Deus como um verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade, e o Senhor nunca falhou para com a minha vida, para com a minha família. Deus sempre honrou, e eu sempre vou crer que Ele sempre vai honrar o Deus da minha salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu falei que a adoração verdadeira, ela não depende de circunstância. Ela não depende de circunstância. Eu falei de Paulo e de Silas, que adoraram o Senhor dentro de uma prisão. Quem sabe muitas das vezes paramos de adorar, paramos de ler a palavra, paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de fazer essas três coisas maravilhosas. O que é bom para a vida do crente? Bíblia, oração e jejum. E isso é ensinado pelos pastores, pela liderança, meus irmãos, meus queridos e amados. E ouça a voz de Deus nesta manhã, nesse início de tarde. O Senhor está falando acerca da adoração, e é para quem é um bom entendedor, está entendendo o que é que Deus está falando conosco, nessa humilde e simples palavra. Deus está nos chamando para uma verdadeira adoração. É tão lindo a hora do louvor. Só que não pode parar aqui.
A adoração, ela precisa continuar lá fora. A adoração precisa continuar em casa. Lá e vai. O Espírito Santo está mandando falar, lá e vai. A adoração precisa continuar dentro de casa. Aonde começa a igreja? Dentro de casa. Como é que você está tratando a sua esposa? Como é que você está tratando o seu esposo? Como você tem tratado a sua família? Como você tem apresentado a sua casa diante do Senhor? Jesus cobrará dos sacerdotes. Hoje é um dia também que eu posso dizer que pode ser um dia aqui hoje de conserto. De conserto e de novos começos. E de novos começos. Meu irmão, os olhos do Senhor, eles estão sobre nós como chama de fogo, olhando todas as mazelas que aprontamos nessa terra. E Jesus hoje quer curar, quer transformar, quer restaurar o teu casamento. Quem sabe tem algum probleminha para ser resolvido dentro do seu casamento. Hoje Jesus Cristo quer restaurar essa aliança que quem sabe está a ponto de se quebrar. Mas hoje Jesus Cristo quer restaurar essa aliança. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu não tenho compromisso com homens, eu tenho compromisso com a palavra de Deus, e eu preciso falar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Existe o maior milagre na terra, mas o maior milagre não é o milagre quando eu oro e um paralítico levanta, não. Não é o milagre quando eu oro, alguém é curado. Não, o maior milagre é o milagre da salvação. E o maior milagre é o maior milagre da nossa família. Precisamos entender isso. Deus está trazendo uma responsabilidade aos sacerdotes. A todos nós, homens que estão aqui hoje, escutem, coloquem as suas casas em ordem. Jesus está voltando e Ele vai cobrar. Jesus Cristo está às portas. Coloque a sua casa em ordem. Alinhe a sua casa, alinhe o seu casamento, alinhe os seus filhos. Quantas reuniões você fez essa semana com a sua família? Quantas vezes você orou essa semana com a sua esposa? Quantas vezes você orou essa semana com seus filhos? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Irmãos, o pastor Aldson, eu aprendo muita coisa com ele. Aprendo muita coisa com ele. Ele é um servo de Deus, um homem de Deus. É durão aquele jeitão dele. Mas eu amo andar com ele. Porque é um homem de coragem. É um homem de pulso. Todo dia, irmãos, na casa dele, oração, levanta, todo mundo ora junto, come junto, tudo organizadinho, irmão, tudo organizadinho. A nossa casa é o lugar mais belo que Deus deu para nós, a nossa família, é a coisa mais preciosa que Deus nos deu, e nós precisamos cuidar dela com todo amor. Se hoje não está bem o teu lar, não está bem a tua casa, eu quero dizer para você, meu irmão, chegar em casa, chegue com ela, chegue com ele, chegue com os filhos, faça uma pequena reunião, converse, alinhe as coisas, coloque em ordem as coisas, irmãos, porque nós sabemos que a luta espiritual, ela não para. Nós passamos guerras durante o dia, quando vai deitar, quando levanta é guerra. Então o cristão, ele precisa estar em alerta constantemente, para não perder a coroa, para não perder a salvação. Irmãos, nós precisamos nos alertar, precisamos ficar em QAP, nós precisamos estar na escuta, em observância. O mundo, não é a igreja que a Bíblia diz, o mundo, essa passagem é para o mundo, jaz no maligno,
jaz do maligno. E o Deus desse século cegou o entendimento, não o nosso, mas do mundo. E nós não podemos deixar que Satanás venha cegar o entendimento da nossa casa, da nossa família. Precisamos lutar dia e noite, clamar dia e noite, guerrear, guerra espiritual, dia e noite pela nossa casa. Só tem uma igreja boa, cheia do Espírito Santo, quando a família está bem. Se todas as famílias estiverem bem, toda a igreja vai bem, toda a liderança vai bem. Aleluia. O que não é fácil, e que não é fácil entender isso, mas precisamos entender que nós como igreja, precisamos entender que Jesus Cristo, Ele está querendo fazer mudanças em nós. Irmãos, como precisa ser mudado, transformado, muitas coisas dentro do nosso ser, da nossa mente, dentro de casa. Eu estou falando dentro de casa, eu estou agora dentro de casa com você. Isso aqui não é um culto doutrinário, porque um culto doutrinário não sou eu que doutrino a igreja. Quem doutrina a igreja é o pastor, é a liderança da igreja. Mas isso aqui é algo que Deus está colocando no meu coração. Eu trouxe uma mensagem aqui totalmente diferente, e o Deus está colocando no meu coração algo para falar para a igreja. Isso aí está colocando, eu vou falando. Amém? Aleluia. Então é hoje. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã o que Jesus Cristo quer fazer hoje. Se você está com problema dentro da sua casa, não deixa para resolver amanhã. Jesus Cristo quer resolver essa situação hoje, aqui e agora. Deus quer mudar essa história. Eu não conheço a vida dessa igreja, mas o Espírito Santo conhece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pega a mulher samaritana, e ela fica indagando a Jesus acerca da água que ele podia dar para ela, e ela nunca mais teria sede. Na verdade, ele era a água, a única água que tira a nossa sede, a água da salvação, Jesus Cristo. Como você está vivendo com Jesus? Como você está vivendo com Ele? Qual o seu grau de intimidade com o Pai? Qual o seu grau de oração com Ele? Quantos minutos você tira para Ele? Qual o seu grau de consagração? Quantas horas de consagração você tira para Jesus Cristo? Para edificar a sua vida. Quantas horas de leitura do pão, da palavra, quantos minutos você tira para o Pai? A igreja está perdendo a essência, porque está deixando de fazer essas três coisas: oração, Bíblia. Eu me lembro do pastor Raimundo Nonato, pastor. Meu pastor, eu tinha 13 anos de idade, foi na época que o Senhor me separou. Eu tinha 13 anos de idade. Se eu for contar aqui a minha trajetória, vai durar umas 3 horas. E o pastor Raimundo Nonato colocava nós para orar. Nas vigílias, orava 1 hora de joelho. Eu creio que aqui ainda tem isso. Orava 1 hora de joelho. Vamos buscar poder? Então, para ter poder, tem que orar. Vamos buscar a presença? Para ter a presença, tem que orar. Ninguém constrói nada fácil, meus irmãos. E o pastor Raimundo Nonato colocava nós em vigílias para orar 1 hora. Depois batia o sininho, levantava, cantava um louvor, ajoelhava mais 1 hora. Depois levantava, batia de novo mais 1 hora. E ele ia até amanhecer o dia. Tinha vezes que dava 4 horas. O joelho ficava doendo. Mas eu aprendi aquilo ali, enraizei aquilo na minha vida. Enraizei aquilo na minha vida. E eu sei que Jesus está falando aqui com crentes que oravam muito.
que eram cheios, fervorosos, mas que hoje não conseguem mais orar nem 10 minutos. E Jesus está te chamando para a fonte. A mulher samaritana, ela estava de frente com a fonte da água da vida. Ela estava de frente, e ela nem imaginava a gigantesca transformação que Jesus Cristo ia fazer naquele dia na vida dela. Quando deixamos de orar, entramos em decadência espiritual, e o vazio de Deus vai entrando. Deixamos de ler a Bíblia, eu já falei isso, e vamos entrando em decadência espiritual. Deixamos de consagrar, acabou. O crente, eu digo lá na igreja, para a igreja, eu digo para os irmãos: se você não ora, se você não lê a Bíblia e não jejua e não consagra, você não é crente. Você não está apto para o céu. Nós estamos falando aqui de verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele não liga para as circunstâncias. O verdadeiro adorador, ele não liga para os problemas dessa vida. Ele continua de pé. O verdadeiro adorador, ele lê a Bíblia todo dia. O verdadeiro adorador, ele consagra toda semana. O verdadeiro adorador, ele faz tudo aquilo que o Senhor pede para ele. E ele é temente a Deus. Não perca o temor. Porque o temor, ele é o quê? O princípio. Então só é sábio quem é temente ao Senhor. E quem é temente ao Senhor, ele não larga a vida de um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. A partir daquele dia, a mulher samaritana, Jesus fez uma transformação radical na vida dela. E aquela mulher, de uma mulher da vida, ela passa a ser uma verdadeira adoradora de Jesus Cristo. Uma verdadeira seguidora de Jesus Cristo. Quantos seguidores de Cristo tem aqui nessa tarde, nessa manhã ainda? Aleluia. Ei, meu irmão, look at me, please. Olhe para mim, por favor. Se você precisa consertar alguma coisa dentro da sua casa, Jesus está te chamando hoje. Se você precisa alinhar a sua vida, Jesus está te chamando hoje. Se você precisa, quem sabe até reconciliar com Ele, Jesus está te chamando hoje. Ele tem água para te dar. Ele tem coisas boas, extraordinárias para fazer na tua vida. Quem sabe algumas coisas não se cumpriram na sua vida, porque você abandonou o barco, e Jesus estava contigo dentro do barco. Mas não foi Jesus que abandonou o barco, foi você que abandonou o barco e largou a promessa, largou o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus Cristo tem um propósito para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Não deixe que o propósito de Jesus Cristo deixe de ser cumprido por causa da sua falha. Mas Jesus Cristo te chama hoje para um concerto com Ele nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Os propósitos de Jesus Cristo, ele só se cumpre a partir do momento que eu sou obediente, que eu temo a Deus, que eu sou obediente e que eu procuro andar e agradar o Senhor. Enquanto eu não me torno um crente obediente, temente a Deus, eu nunca vou ser um crente alinhado. Enquanto eu não, preste bem atenção, enquanto eu não sou um crente obediente, um crente temente a Deus, eu não sou um crente alinhado. Jesus Cristo, irmão, Ele quer alinhar a nossa vida nessa tarde.